sejam todos bem-vindos ao programa Fontes Conecta, um programa para você e sua família para falarmos sobre assuntos de educação, saúde e sociedade. Esse programa ele é televisionado na TV Regional de Indaiatuba e região às quartas-feiras às 2h da tarde e na TV Amparo às 21h aos sábados. E hoje nós temos uma parceira especial na nossa sala ofertada pela Brasilina Tapeçarias e Decoração. Vamos falar hoje sobre um assunto importantíssimo, vacina em pessoas com diabetes. Evelyn, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar com você aqui no nosso programa. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada a todos, pela oportunidade. A gente veio trazer mais informação, porque pouco se fala de vacinação e vacinas em pacientes com diabetes, menos ainda. Então, como profissional da saúde, estou aqui presente, eu represento a ProSalute Vacinas, eu tenho uma novidade no final, mas isso a gente vai deixar para depois. E aí vamos conversar um pouquinho, sobre o diabetes, que é uma doença que atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo. Até 2045, nós teremos aí aproximadamente 629 milhões de pessoas com diabetes. Hoje no Brasil, olha que dado importante, 14,5 milhões de pessoas têm diabetes e 6,6 milhões têm diabetes, mas não é diagnosticado. Nossa, que loucura, né? E vem uma crescente gigante na diabetes infantil também, Nas adolescentes, nas crianças. Não é mais uma doença de pessoas mais velhas, Não. Está vindo uma crescente cada vez maior. E esse tema foi novidade para mim, Eu não imaginava que existia vacinas para esse tipo de situação, porque quando a gente pensa em vacina, a gente pensa no Covid, na gripe, na catapora, no sarampo, mas não no diabetes. Como surgiu tudo isso? Conta um pouquinho para a gente. O que acontece, Com o crescimento da doença, tanto no Brasil como no mundo, foram surgindo vários pesquisadores que fizeram vários estudos clínicos e observaram que a pessoa diabética, o sistema imunológico dela, ela funciona de uma outra forma. Então, por causa dessa descompensação do nível de glicemia, acaba alterando o sistema imunológico desses pacientes, que não é tão eficiente. Se o sistema imunológico não é tão eficiente, aí a importância de você manter a carteira de vacinação em dia desses pacientes. Legal, mas assim, no caso, vamos supor que eu seja uma pessoa diabética, já uso aquela insulina, a bombinha de insulina, eu posso tomar a vacina ou é contraindicado? Com certeza tem que tomar. Eu já teria que estar tomando. Já teria que estar tomando. Tá. Quais são as vacinas indicadas? Todas. Todas as vacinas do calendário são indicadas para o paciente diabético. E essa é uma dúvida muito importante. Nós temos entre as vacinas inativadas, onde o vírus, o micro-organismo está morto, e nós temos as atenuadas, onde o vírus ou a bactéria ela está viva, porém enfraquecida. E todas essas vacinas que estão no calendário, tanto de crianças, quanto de adultos, quanto de idosos, os pacientes têm que tomar. E existem situações que, por causa do sistema imunológico não responder com tanta eficiência, há vacinas que são imprescindíveis para esses pacientes. Tá. E a gente pode falar aqui. Pode. Fala para a gente um pouquinho de quais são essas vacinas que o diabético não pode deixar de tomar, independente da idade. Covid, é muito importante, só está disponível pelo Ministério da Saúde, então você vai lá no postinho fazer a sua vacinação. Influenza, importantíssimo, tá? Porque a pessoa que adquire o influenza acaba
atrapalhando todo o controle glicêmico desse paciente. Então, acaba trazendo problemas maiores, o que pode levar à hospitalização e até o paciente ao óbito, exatamente por fazer uma descompensação do nível glicêmico. Entendi. E quando esse paciente ele adquire o vírus influenza, que é o vírus da gripe, né, que a gente fala dessa forma para ficar mais fácil de entender, o sistema imunológico ele acaba ficando mais fraco, né, e abre portas para que outros micro-organismos entrem e terminem de fazer o estrago. Tá. Como, por exemplo, a bactéria pneumocócica. Então, essa bactéria, ela pode causar pneumonia nesses pacientes. Já é mais um agravante. Mais um agravante, né? Aí, no caso, a gente está falando que uma bactéria entrou, ela aproveitou a oportunidade, ela entrou. E também pode causar, essa mesma bactéria, a gente acha que ela só causa pneumonia, mas ela pode causar meningite, ela pode causar sepse, que nada mais é que infecção generalizada, e levar à hospitalização e ao óbito. Então, é importantíssimo que esse paciente mantenha a sua vacina de influenza em dia e também a vacina de pneumonia. Tá. No caso de influenza, para paciente que é diabético, é um pouquinho diferente. Nós temos o calendário de vacinação, né, que ele sempre se atualiza e a gente está sempre estudando e trazendo essas informações. Então, o paciente, ele tem que tomar dose anual, mas dependendo do paciente que tem diabetes, é necessário 3 meses depois tomar também mais uma dose de influenza. Então, no caso do paciente com a diabetes, ele tomaria 2 doses da influenza. Com intervalo de 3 meses. Com intervalo de 3 meses. E pode ser a vacina do SUS, do postinho, ou tem que ser uma vacina mais especializada? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e também da Sociedade Brasileira de Imunizações, é indicada a vacina preferencialmente tetravalente. Tá. Nós só encontramos essa no privado. E existe hoje, para pacientes acima de 60 anos, uma vacina especial contra a gripe, contra o vírus influenza, que é chamada de high dose. É uma vacina que ela tem maior quantidade de antígenos, ela vai ter uma eficácia maior e uma durabilidade maior de proteção. Nesse caso, o paciente de 60 anos ele vai tomar uma dose anual. Tá. Mas, caso a pessoa não tenha condições, então ela vai lá e faz a trivalente, que é fornecida pelo Ministério da Saúde. E a gente sabe que a diabetes ela tem 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2, né? A questão da má alimentação, da falta de cuidados com o corpo. Essas vacinas, elas auxiliam também para prevenir a diabetes ou não? Não existe a vacina que previne? Não existe. Tá. Todas as vacinas, elas são indicadas para pacientes com diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Mas nenhuma vacina vai prevenir o diabetes. Tem vários estudos, né, que estão ocorrendo, mas por enquanto a gente não tem essa vacina. Mas elas vão ajudar a prevenir complicações, que podem inclusive complicar a própria doença, né? Nesse paciente que já tem, a gente quer evitar essas complicações. Sim. Então, a gente está falando aí de 2 vacinas muito importantes, né? Mas não são só essas. Nós temos também a vacina de DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche, porque nós estamos, infelizmente, com coqueluche no nosso país. Sim. Então, a gente quer prevenir doenças respiratórias que podem agravar, podem trazer maiores complicações para esse paciente diabético. Nós temos vacinas agora contra vírus sincicial respiratório, porque não é
uma condição que somente os bebês podem ter, Uhum. acima dos 60 anos pode ocorrer. Temos a vacina de varicela zoster, que nada mais é contra o vírus de catapora. Então, se o paciente nunca teve contato com a catapora, ele tem que estar com essa vacina em dia. E se ele já teve contato com a catapora, né, o vírus da varicela zoster, que vai ficar para o resto das nossas vidas incubado, o paciente que é diabético, a partir já dos 18 anos, tem que se preocupar com isso. Nossa! Ele tem que se preocupar, porque assim, ele tem uma chance maior de desenvolver o herpes zoster, que nada mais é que do vírus, né, do vírus da catapora zoster retornar ao seu organismo e aí trazer a condição de herpes zoster, porque ele pode provocar lesões na sua pele, são lesões vesiculares e que podem piorar, podem desenvolver uma dor muito intensa, Sim. que parece assim, um choque, a gente chama de neuropatia, e isso pode ser algo temporário, mas também pode trazer sequelas que podem durar um pouquinho mais de tempo. Então, a gente quer evitar tudo isso. Então, o paciente que tem diabetes, a partir dos 18 anos, tem que conversar com um profissional médico para ver se é necessário já realizar ou não, né? Porque o vírus da varicela, ele retorna e vem como herpes zoster no momento que o seu sistema imune está debilitado. Sim. E se ele, né, já passou dessa faixa etária, a partir de 50 anos, então, assim, é obrigatório, vamos dizer assim, estar dentro da vacinação de rotina de qualquer paciente. Qualquer pessoa. Isso. Legal. Então, tem todas essas vacinas que são de extrema importância, né? E, inclusive, chega lá na clínica pacientes que tomaram uma vacina de herpes zoster um pouquinho mais antiga. Tá. Ela era desse vírus atenuado que eu falei no comecinho, que, infelizmente, ela não tem a eficácia, né, e a durabilidade de proteção como essa que agora a gente tem, que é de vírus inativado. Legal. Então, se o paciente diabético, ele teve também já contato com a doença, ele precisa tomar essa vacina. Existe uma indicação de depois de 6 meses ele fazer essa vacina. Tá. Então, ele pode fazer essa vacina. E a proteção é altíssima, viu? E agora me diga uma coisa, vamos supor que esse paciente, ele é diabético, ele faz uso da insulina, vamos piorar o caso aqui, ele vai ter uma hipertensão e ele já tem aquele problema de circulação, que tem muitas pessoas que têm a diabetes, têm o problema da pressão alta, da circulação. O médico que precisa estar indicando essa vacina por conta das medicações ou não tem risco de contraindicação? Não tem risco dele tomar a vacina e dar um piriri na pessoa e falar, foi a vacina que deu o piriri. Então, mesmo que o paciente esteja descompensado, é indicado sim tomar a vacina, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, né? E a Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas a gente sempre, eu faço um trabalho muito perto junto aos profissionais prescritores, de que tenha sempre um acompanhamento, né? Porque a vacina é muito importante para você manter o sistema imunológico em dia, mas sozinha não faz milagre. Então, você precisa ter bons hábitos alimentares, você precisa praticar exercícios físicos, né? Você precisa ter boas condições de saúde para até ajudar no controle. E se o paciente tiver hipertensão, algum problema cardiovascular, o risco dele é aumentado ainda, fica maior, né? E se ele adquirir alguma doença que você poderia ter prevenido com vacinação, com certeza o desfecho não será tão bom, né, quanto seria se fosse um paciente que não tivesse essa condição. E no caso das pessoas celíacas, que também têm a diabetes por conta de todos esses cuidados, por conta de todas essas situações,
são as mesmas indicações. Ela precisa ir ao médico, verificar, né, a questão da vacina com a medicação, com o cuidado alimentar, e pode ir lá se vacinar sem problema. Pode se vacinar. Não existe qualquer medicamento, tá, que um paciente diabético esteja tomando, com uma pessoa celíaca com diabetes esteja tomando, que vai interferir na vacinação. Tá? Não, a única coisa que iria interferir isso, pode ser ter diabetes ou não, seria o uso de imunossupressores. Mas aí são uso de imunossupressores onde a pessoa apresenta um estado de imunossupressão grave. Explica para as pessoas que estão nos assistindo o que é a imunossupressão. O que seria isso? São condições, né, que o paciente ele usa alguns medicamentos, como, por exemplo, paciente com câncer, né? Ah, sim. E esses medicamentos, eles causam eles derrubam o sistema imunológico, Sim. né? A gente até vê que o acompanhamento do médico, ele fala para evitar ficar perto de pessoas que possam estar doentes, ficar perto de multidão, né? Porque ela pode adquirir, ela é uma porta de entrada fácil para adquirir alguma bactéria, algum micro-organismo e ter alguma doença, né? Uma doença respiratória. Por exemplo, paciente diabético, ele pode ter uma síndrome aguda respiratória muito mais fácil do que um paciente normal, né? Que não tem nenhuma condição, nenhuma doença crônica. Então, esses imunossupressores, eles não vão causar qualquer tipo de interação com a vacina, mas eles podem diminuir a eficácia. Entendi. Então, o prescritor, ele sempre vai colocar a vacinação de qualquer forma, mas ele vai colocar dentro de uma janela de oportunidade que o paciente está usando menos imunossupressores. Para que o corpo possa adquirir tudo que a vacina está oferecendo para o seu bem-estar. Legal, olha que importante isso, gente. A gente precisa estar sempre atento e todas as vacinas, ir até o médico da família, conversar com ele e explicar. Agora, Evelyn, uma coisa assim que que se tornou geral é a geração antivacina. Né? Que tem muitas pessoas que ainda, infelizmente, não acreditam, não imaginam da potência que tem a vacina. Mas a gente está vendo aí muitas doenças voltando por conta da falta de vacinação, por conta dessa falta de cuidado. E uma coisa que eu vejo e que eu fico assim um pouco abismada é que as escolas não cobram mais as carteiras de vacinações, né? Não tem essa cobrança, né? São poucas cidades. Nós temos uma cidade ali na região de Amparo que eu sinto até orgulho, né? Que existem muitos... inclusive, eu tenho muitos clientes lá, que é a cidade de Pedreira. Eu vou citar um exemplo, porque todos os meus... Eu chamo os meus clientes de salutinhos, que vem de salute, né? Que está no nosso nome. As mães pedem a declaração, porque não pode estudar numa escola pública ou particular se não tiver essa declaração de que tomou a vacina e que Olha que está maravilha. em dia. Mas, infelizmente, não são todas as cidades que exigem isso. Inclusive, a gente que acompanha muito, né, as sociedades médicas, a importância da vacinação dentro da escola. Então, tem algumas escolas, inclusive lá, né, na nossa região, que os pais pedem para a gente ir, então eles pedem autorização para o diretor da escola para a gente fazer a vacinação quando a criança está lá. E eu acho isso muito legal. Mas eu acho que quando a gente era criança, a gente tomava as gotinhas de vacina na escola pública. Na escola. Né? Mas olha como está se perdendo, né? E, infelizmente, a gente vê que muitas dessas pessoas que são anti-vacinas, elas ganham para fazer isso, tá? Sim. Inclusive, eu tenho contato com muitos profissionais, prescritores,
e que colocam nas suas páginas, né, sociais, que esses profissionais agora eles estão respondendo por isso. Então Legal. a gente vê tanta coisa mirabolante e que Sim, não está baseado em evidência científica. Claro, a gente sempre tem as exceções. Só que o problema é que as pessoas, elas colocam as exceções numa determinada vacina. Então a gente teve a pandemia, a gente teve o problema do Covid, né? E se banalizou muito essa sim, vacina. Mas qualquer vacina pode provocar os mesmos problemas se a gente tiver a predisposição, né? Como a vacina do Covid sim, provocou trombose em alguns pacientes que já tinham uma predisposição genética. Mas elas não fazem um paralelo. Por exemplo, o anticoncepcional, ele pode causa provocar trombose. 100 vezes mais Mas, a trombose do que uma vacina exatamente. de Covid, né? Tô dando um Sim, exemplo. sim, O tabagismo pode provocar 500 vezes mais. Então, esse paralelo não é feito. E aí você vê algo numa página de Instagram sem qualquer base científica e acha que aquilo é verdade. E exatamente. espalha, ajuda ainda, né, A a disseminar disseminar essa a coisa. informação errada. Eu acho muito engraçado, porque lá em casa nós tomamos todas as vacinas certinho, e quando eu mando a caderneta para a escola da minha filha, a coordenadora fala: "Só você, viu?" Eu fiz: "É, só eu". É o cuidado da minha e dos outros, né, a É. gente precisa ter esse cuidado com a gente, Exato. E você né. fazendo isso, existem algumas vacinas que você acaba protegendo o coletivo. Sim, Por exemplo, a vacina de pneumonia. Por que que é importante? Porque a criança, olha que legal, você até fez eu pensar aqui numa situação, que toma a vacina de pneumonia, infelizmente a vacina que a gente tem no público, ela não está protegendo contra os 3 principais sorotipos que tem no uhum, Brasil hoje, tá? Eh, a criança que toma acaba protegendo o avô, ela diminui a transmissão também, né, do portador. sim. E, às vezes, o avô tem o quê? Diabetes. Exatamente, vai tudo se linkando, porque principalmente as crianças pequenas que ficam muito doentes na educação infantil, né, porque é Isso, o pé, mão e boca, né, é tudo, tudo vai, tudo põe na boca, tudo segura, e derrubou no chão, não quer saber se é chupeta, se é o naninha. Então esse processo, e colo de vô é a coisa mais gostosa que tem, não é? né, então a gente precisa tomar cuidado. Mais uma perguntinha: qualquer idade de criança, adolescente e idoso com diabetes pode se vacinar? Pode se vacinar, deve se vacinar, tá? Desde os 2 meses de idade. Olha que legal, gente. As mamães gestantes aí, que têm a gestação diabética, que precisa tomar cuidado com todo esse processo. Uma pergunta: especialista em amamentação que chegou aqui agora. O Certo. leite materno passa o diabetes? Não. Gente, não Não, passa. não passa. Inclusive, tem várias vacinas, né, que a mamãe pode tomar durante o aleitamento materno, porque vai passar proteção para o bebê. E eu sei disso por 2 coisas, por causa Sim, de ser especialista nessa área de vacinas e por ser consultora de amamentação. exatamente. Então, né, isso é muito verdade, e a gente acaba protegendo, e a mamãe que é diabética, ela pode, na verdade, ela tem que tomar várias vacinas antes do bebê nascer. Ela tem que estar com Sim, hepatite B em dia, ela tem que estar com influenza em dia, eh, o vírus sincicial respiratório, né, que você já pode tomar a vacina antes de ter o bebê, então o bebê ele já vai nascer protegido. Então, a difteria, tétano e coqueluche, a mamãe tem que tomar, e não é só a mamãe, o esposo tem que tomar, e também as pessoas que vão estar mais próximas. próximas desse bebê, porque a coqueluche é uma condição muito grave nos bebês, e que pode levar à hospitalização e que pode levar à morte.
Olha, uma vacina que é muito importante é a tríplice viral também, sarampo, cachumba e rubéola. Inclusive, antes da gente entrar no programa, eu vi lá uma informação de que as Américas perdeu o certificado de erradicação da doença, porque a gente teve um aumento substancial nesses últimos meses de mais de 100%. E o Brasil também corre esse risco. Nossa. Por enquanto, a gente está vendo só casos importados. Mas nós... Por quê? Quando a gente fala de vacinação, existe uma taxa de cobertura vacinal. A de tríplice viral é 95%. Tá. Então, você precisa vacinar 95% da população. Então, olha aí, papais, mamães, família, não deixem de vacinar as crianças. Não tenham receio da vacina. Ela é importante, é a saúde do seu filho, é a saúde da sua família. Não só da sociedade em si. Porque o seu filho estando vacinado, ele vai proteger outras crianças e vai proteger quem você ama. Evelyn, tem algum canal exclusivo que essas famílias possam acessar o calendário vacinal? Existe sim. Então, tem no Ministério da Saúde, né? Mas se você quiser saber sobre vacinas que ampliam a proteção, né, em todas as faixas etárias, ou porque tem uma eficácia maior, abrange mais sorogrupos, né, de cada doença, ou então porque promovem menos reações, que às vezes isso é importante também, dependendo da condição, né, de doença ou de condição que a pessoa tem, porque tem pacientes que são hipersensíveis, Sim. Tá? Então, vocês podem procurar a página da SBIM. Existe lá um local só com informações para a família. Então, é muito fácil. Tá. Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades médicas. E tem também o nosso canal, que a gente se preocupa muito em levar informação, né? E lá no @ProSaluteVacinas, eu tenho esse olhar mais crítico, porque a gente sabe que, às vezes, não é todo profissional da saúde que tem esse conhecimento, né? É difícil, ele tem que estar ali cuidando do paciente, diagnosticando doenças, e às vezes não dá tempo de falar tudo numa consulta. Sim. Então tem a ProSalute Vacinas e a novidade que eu ia falar. Eu já ia querer saber. Conte a novidade. Porque a gente tem esse olhar diferenciado, a gente tem um atendimento especial, né, para todos os nossos clientes, que a gente chama de salutinho. A gente não vacina por vacinar, porque eu sempre falo, vacina no braço ou na perninha, todo mundo faz. É isso aí. Mas vacinação com informação, com um pós-atendimento de 24 horas, é a gente que está trazendo isso. Então, nós agora temos um novo negócio, que é a ProSalute Franquias. Muito então, nós legal. Somos franqueadores agora, e quem tiver interesse de abrir, né, um negócio de vacinação, mas com esse olhar, com esse carinho, com essa vontade de prestar um serviço diferenciado na área da saúde. Então, a gente está à disposição. E eu estou sabendo que já tem uma franquia nova chegando lá na região de Amparo, né? Uma franquia nova. Já tem, é isso aí, que delícia. Então, para você que é de Amparo e região, fica aí a dica para ir conhecer a ProSalute Vacinas, conversar com a Evelyn. E para você que é de Indaiatuba e região, vocês podem também acessar o canal da Evelyn, tirar dúvidas, fazer um bate-papo aí, e quem sabe a gente não traz a Evelyn para o lado de cá, né? Acredito que seja possível. Estou com vontade. É isso aí. Gente, eu agradeço a companhia de vocês, é muito bom ter vocês pertinhos da gente. E o nosso próximo programa é com o Dr. Leonardo Ferreira, odontologista, e nós vamos falar sobre um assunto importante e que muitas pessoas na terceira idade têm medo, a odontologia na terceira idade. Qual é a importância, as doenças que interferem ou não, prótese dentária ou implante? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Obrigada pela companhia e até lá!